ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 6. A gente tem lido a Bíblia, pregado aqui. Um domingo eu prego Gálatas, outro domingo eu prego o Salmo 119 e outro domingo eu prego sobre as palavras de Jesus na sequência aí. E na sequência de assunto, agora nós estamos em Lucas capítulo 6, versículo 20 a 26. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem na sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Sabe que eu sempre lembro de uma foto que tinha na minha casa. Quando a gente era muito pobre, tinha duas coisas que tinha na casa da gente, né? Era foto de parente e foto de político. Lembra disso? Quem morava no interior, a gente sempre tinha uma foto de político, um calendário, né? Que a gente esperava com ansiedade no final do ano que chegasse o calendário do político. E aí tinha lá. E aí as fotos, tinha aquelas mesmas fotos, né? Eu vou na casa dos parentes, como fui agora, a gente vê aquelas mesmas fotos. E na minha casa, a minha mãe gastou um dinheirão lá para fazer um quadro lá. E aí colocou, era meu irmão, sentado numa sala, numa mesa muito bonita, ele de terno. E para nós lá naquela época, como dizia meu pai, alguém de terno era doido, crente ou cantador de repente, né? Meu irmão não era doido, não era crente, nem era cantador de repente, então estava ficando rico. Então se ele estava ficando rico, botava uma foto num terno, e aí o cara tinha que estar do terno, tinha que estar gordo, porque gordo era sinal de saúde, tinha que estar sorrindo, porque ele estava bem. E aí a gente olhava naquela foto assim, os parentes chegavam e falavam assim: caramba, o Leno está arrebentando. Coitado do Leno. Eu não sei onde é que ele arrumou aquele terno emprestado, eu não sei onde é que ele arrumou aqueles amigos com cara de rico, e eu não sei o que foi que ele fez para aquela cara, né? Porque era uma cara, a gente tem uma forma, a forma tem que dar a impressão de que eu estou bem, e a gente tem, hoje em dia não é mais a foto de lá, né? Não é aquela foto que a gente coloca, hoje em dia é o Facebook. O Facebook é o lugar em que a gente tira foto quando está bem, no máximo quando quer chamar atenção, e aí quando quer chamar atenção a gente coloca assim de luto, que é para poder receber chamego, né? Mas assim, de modo geral é quando a gente está bem, quando está tudo legal, é tudo muito sucesso, nós estamos muito bem. Jesus veio num mundo que também era assim, não era diferente, não tinha o Facebook, mas as coisas eram mais ou menos assim. Você tinha um sinal de felicidade, um sinal de que está tudo bem. E aí Jesus vem e ele vai falar de um reino que é muito esquisito, porque a lógica de Jesus, ele é como se ele pegasse o mundo, virasse de cabeça para baixo, assim como se pega num saco, jogasse tudo para baixo e falasse: ei, presta atenção, isso aqui tudo é furado, cara, tudo é furado isso aqui. Quando vocês olharem as coisas mais importantes que tiver no reino, no mundo, quando vocês virem as coisas mais importantes que tiver no mundo, presta atenção, porque pode ser que não seja isso a felicidade. Presta atenção para vocês não ficarem presos numa lógica que é terrena. Prestem atenção para vocês não gastarem as suas energias, as suas esperanças, as suas expectativas e os seus sonhos naquilo que é terreno.
Presta atenção para você não perder de vista aquilo que é sobrenatural, aquilo que é eterno, porque se você perder de vista o sobrenatural, aí você não vai entender o reino de Deus. Se você ficar aqui, cantando, adorando, louvando, mas a tua cabeça estiver presa nesse mundo e nesse padrão, você não vai entender o que é felicidade, porque felicidade é aquilo que foi colocado no teu coração lá na criação. Quando você foi criado, foi dado para você o sentido do que é felicidade. Felicidade é alguma coisa que tem dentro de você. E a felicidade que tem dentro de você, ela só acontece quando você está em comunhão com quem te criou. Quando você está afinado com quem te criou, quando você está de acordo com quem te criou, aí você tem felicidade. E, irmãos, eu não estou falando de lei aqui, tá? Eu estou falando de princípio de existência. Quando o meu coração se adequa ao coração do meu Criador, aí eu encontro felicidade. Mas não é isso que eu fiz, não é isso que eu escolhi, porque eu escolhi pecar. Então eu resolvi fazer da felicidade aquilo que agrada o meu coração, mesmo quando não agrada o coração de Deus. E quando agrada o meu coração e não agrada o coração de Deus, eu não tenho felicidade, eu tenho alegria. Eu tenho momentos bons, eu tenho coisas legais, mas são coisas passageiras que não têm sentido para mim, porque elas não são eternas, elas não alcançam o Criador, elas não vêm do Criador. Aqui nesse texto a gente tem um resumo um pouquinho de algumas coisas colocadas lá no Sermão do Monte, só que Lucas faz uma construção muito interessante aqui. Mateus não faz isso. Lucas pega esse texto e ele cita o texto ali, e logo abaixo ele ele mostra a antítese disso. E aí eu estou conversando, querendo falar com vocês sobre seguir a Cristo, uma questão de qualidade. Seguir a Cristo é uma questão de qualidade, não é de quantidade. O mundo olha pela quantidade. A proposta do reino é de qualidade. O mundo vê o tanto. A proposta do reino é o quanto. A quantidade no coração do homem em relação à vontade de Deus. E aí Jesus começa a pegar 4 satisfações aqui, que Lucas coloca aqui, 4 satisfações, e ele apresenta assim, ó, se você se satisfizer nessas 4 coisas, de acordo com o padrão mundano, de acordo com o padrão do ser humano, você não vai ser feliz. Não vai fazer tua família feliz. Teus filhos não serão felizes. Tua casa não será feliz. Irmãos, nós estamos cansados de ver pessoas profundamente crentes, que vão para o céu, mas a vida delas é ruim, a família delas é ruim, o ambiente delas é ruim, porque elas estão construindo a sua vida no modelo daquilo que é da terra e não no modelo daquilo que é do reino. Elas gastam tempo, energia, sonho, dinheiro naquilo que é da terra e não daquilo que é eterno. Ela vive em função daquilo que é da terra. Existe muito crente que não se alegra mais com a palavra de que Jesus vai voltar, porque ele nem acredita muito nisso. E se acredita, não espera, ele não tem expectativa com a volta de Jesus. A ideia da volta de Jesus é uma coisa tão distante para ele, que não faz parte do modo dele de pensar, não move o coração dele, não move a vida dele. Ele tem o coração dele na terra, plantado na terra, a esperança dele está na terra, o sonho dele está na terra, por isso que ele trabalha pela terra, ele vive pela terra, porque ele tem que fazer aquilo que tem na terra. A vida está ruim, aí ele não sabe o que é felicidade, e ele fica angustiado, porque a vida dele está ruim. Aí Jesus vem e diz assim, gente, presta atenção, é melhor você ser pobre na terra, e poder esperar o reino, do que você ser rico na terra e não ter mais o que esperar. É melhor você ser pobre na terra, e ter esperança do reino, do que você ser rico na terra e não ter o que esperar.
Veja o que Jesus fala. Bem-aventurados, essa palavra aqui é engraçado porque no grego ela dá a ideia de, inclusive assim, satisfeitos, felizes, ricos. Se a gente fosse pegar a tradução, Jesus diz assim: ricos são vocês pobres, bem-aventurados são vocês pobres, felizes são vocês pobres. Sabe por quê? Porque de vocês é o reino dos céus, o reino de Deus. Lá no versículo 24 ele diz assim: mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Então Jesus não está dizendo aqui, irmãos, que ele está defendendo a pobreza para nós. Ele está dizendo assim: olha, eu sei que eu prego um evangelho, eu sei que eu prego valores, eu sei que eu prego algumas coisas que os ricos não estão interessados de jeito nenhum, porque os ricos têm o seu coração no dinheiro, os ricos têm o seu coração na matéria. Os ricos são capazes de oprimir, de matar, de julgar errado, de fazer o que é possível para poder ganhar alguma coisa do pobre. O rico é capaz de oprimir o pobre para poder ser rico, ainda que ele tenha que fazer coisas contrárias ao reino. E aí Jesus diz assim: olha, ai de vocês ricos, sabe por quê? Porque o que vocês têm para se satisfazer, vocês já têm. É aquilo que a terra é capaz de comprar para vocês. O dinheiro de vocês só é capaz de dar para vocês o que o dinheiro é capaz de dar para vocês. E o que o dinheiro é capaz de dar para vocês é só o que vocês têm aqui na terra. Que felicidade é essa? As pessoas que têm comida, as pessoas que se alimentam, as pessoas que são satisfeitas com o tanto que comem, elas são olhadas e falam assim: caramba, eu estou aqui, eu estou vendo aquele cara rico e come o que quiser, ele é satisfeito. Jesus diz assim: cuidado, querido, cuidado, porque não está aí a felicidade. A felicidade não está na satisfação alimentar. Se não está na satisfação material, não está na satisfação alimentar. Não fique pensando que você vai ser feliz aos olhos de Deus quando você estiver podendo comer o que quiser. Isso é bobiça. Porque essas pessoas que hoje estão com fome, elas um dia serão fartas, mas aqueles que hoje são fartos, um dia terão fome. É melhor ser pobre com a esperança do reino, do que ser rico sem ter esperança do reino. É melhor ter fome agora e ter a esperança de ser farto, do que ter comida agora e saber que um dia lhe faltará o alimento. Porque Jesus está falando das coisas eternas. Jesus está falando para aquele povo: gente, os valores do reino não são valores de acordo com aquilo que o mundo propõe. Os valores do reino não são de acordo com aquilo que o homem sem Deus entende. Então, não para ficar avaliando a tua felicidade, se você é capaz de comer muito ou de não comer, por causa da satisfação daquilo que te alimenta. Não é essa a lógica do reino. Essa é a lógica secular, não é a lógica do reino. A lógica do reino é contracultural. A lógica do reino não é para a terra. A lógica do reino não é o prazer que você pode experimentar. A lógica do reino te leva além disso. Terceiro lugar, Jesus diz assim: bem-aventurados os que agora chorais, porque é a vez de rir. Aí embaixo ele diz assim: ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e de chorar. Jesus está falando assim, no Facebook do reino, quando você estiver com o seu coração triste, sofrido, no deserto, mas você estiver tendo a sensação de que Deus está te cuidando, quando você estiver no meio da taca e tiver a certeza de que Deus é contigo, quando você estiver numa luta tremenda, mas você tem consciência de que aquele é o vale da sombra da morte, mas o Senhor está com você. Quando você estiver vivendo na terra e a vida estiver muito complicada para você, e você estiver sofrendo porque você resolveu viver segundo a lógica do reino e não segundo a lógica da terra, entenda que aí você vai estar feliz. Sabe por quê? Porque quando você estiver vivendo de acordo com a lógica do reino, e o teu coração estiver entristecido e chorando se for preciso, e você tiver a expectativa no reino de Deus, você pode ter certeza que um dia você vai ser consolado. Agora,
se você estiver vivendo com o sorriso do mundo, se você estiver vivendo de acordo com a alegria do mundo, se você estiver tão poderoso com a satisfação emocional que tem aqueles que vivem longe do reino de Deus, cuidado, porque longe do reino de Deus o que vai sobrar é choro e pranto. Longe do reino de Deus o que vai sobrar é choro e pranto. Você é chamado por Deus não para sorrir o sorriso do mundo, você é chamado por Deus para sorrir o sorriso do Deus. Você é chamado para poder viver de acordo com a lógica de Deus, e quando a lógica de Deus bater de testa com a lógica do mundo, opte pela lógica de Deus, porque a lógica do mundo não gerará felicidade eterna em você, e o que traz felicidade para você é a felicidade eterna que foi colocado lá na criação. Então não se encante com o sorriso do mundo, não se encante com o filme, com o ator, com o vizinho, que você olha e fala assim, caramba, a lógica do Salmo 73, né? Que você olha e diz assim, caramba, eu tento servir a Deus, fulano não faz isso e vive. Sabe uma coisa que a gente vive bem lá na escola? Eu sempre gosto desse exemplo. Lá na escola, que a gente vai fazer uma prova, está difícil, e a gente estudou pra caramba, difícil, cara. E aí aquele miserável, daquele irresponsável que senta do nosso lado, tem a cola toda, e ele fez a prova toda colando, e a gente vai lá e tira um 5,8 de uma média 6, ele tira 10, e pior, quando o professor vai entregar a prova, ele entrega e diz assim, ô fulano, rapaz, tu tirou 5,8, aqui ó, fulano tirou 10, e aí ele bate palma para aquele que está sorrindo agora, e você está chorando, e você sabe aplicar isso, eu sei que você sabe aplicar, o Espírito Santo vai aplicando ao teu coração, você sabe do que eu estou falando, é aquela hora que a gente está chorando por dentro, porque nós quisemos obedecer ao Senhor, e aí Jesus diz assim, bem-aventurados são vocês que estão chorando, porque vocês serão consolados, cuidado vocês que estão rindo, e a expressão de Jesus é, ai de vós que agora rides, porque o que vem lá para frente é choro e pranto. Cuidado para vocês não medirem a felicidade de vocês dessa forma, porque é melhor você ser pobre agora e saber que um dia você vai receber de Deus, do que você ser rico agora e não receber de Deus depois. Melhor é você passar fome agora e saber que um dia você será farto no Senhor, do que você ter toda a satisfação alimentar agora e um dia você passar fome. Melhor é você chorar agora por causa da obediência, e saber que um dia você receberá a recompensa de Deus, do que você rir agora por causa da desobediência, e um dia sobrar para você a separação eterna de Deus. Por último, Jesus fala de uma outra satisfação, tem a satisfação material, tem a satisfação alimentar, tem a satisfação emocional, agora ele fala de uma outra satisfação, que é a satisfação social. Ele diz assim, olha, bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, primeiro, e quando vos expulsarem da sua companhia, segundo, e quando vos injuriarem, terceiro, e rejeitarem o vosso nome como indigno, quarto, por causa do Filho do Homem. Mas ai de vós, quando todos vos louvarem. Irmãos, em vários momentos eu corro o risco de não entender isso, especialmente eu que já fui candidato político, eu corro o risco de não entender isso. Cuidado para você, crente, correr o risco também. Nós nascemos para ser amados, a gente faz um esforço
esforço medonho para poder ser amado. A gente tem a Julieta, né, a nossa netinha. A Julieta, ela já faz alguma coisa, ela faz, quando você vai lá e pergunta, o que é isso? Ela responde, o que é isso? Ela responde, o que é isso? Ela responde. Aí no final ela fala assim, viva! Porque a gente bateu palminha para ela quando ela recebeu, quando ela fez. E aí quando a gente é doido por uma palminha. Doido por uma palminha. Pelo menos um like. Doido por um like, né? Nossa, a gente inclusive posta um negócio e às vezes fica esperando para saber quantos likes nós tivemos. Nós fazemos um esforço medonho. Quando a gente era criança, hoje em dia mudou isso, eu não sei por que foi que mudou, mas a gente era criança, as mães faziam assim, elas pegavam a comida ruim pra caramba, e aí falavam pra gente comer, e a gente não queria comer, e aí ela falava assim, ó, se você não comer, mamãe vai chorar, e a gente não comia, aí a mãe fazia assim, aí a gente besta ia lá e comia para a mãe não chorar, e depois, se não tomar cuidado, a gente passa o resto da vida fazendo isso. Eu faço um monte de coisa que não quero fazer, porque eu não quero desagradar quem eu amo. Eu vivo para poder agradar. E aí, o mundo começa a colocar lá em cima quem é mais agradado, e de repente eu começo a querer ser agradado. E aí Jesus diz assim, olha, vocês não serão felizes quando vocês forem louvados. Presta atenção. Nem sempre o elogio é a melhor resposta que você pode ter a uma ação tua, especialmente quando você estiver fazendo alguma coisa pela lógica de Jesus. E aí ele vai dizer assim, quando vocês acontecerem isso por causa do Filho do Homem, ó, quando por causa de Jesus vocês forem odiados, cara, que legal, esse é um like. Quando por causa de Jesus as pessoas olharem para vocês e falam assim, que cara chato, bicho, não dá para fazer negócio com ele, não dá para fazer trabalho da faculdade com ele, não dá para namorar com ele, não dá para viajar com ele, porque ele é muito chato, ele não aceita determinadas coisas por causa de Jesus. E aí, Jesus diz assim, quando as pessoas te odiarem por causa do Filho do Homem, vocês serão felizes. Quando as pessoas expulsarem vocês da companhia delas por causa do Filho do Homem, quando as pessoas falam, não, com você eu não vou não, quando as pessoas vos injuriarem por causa do Filho do Homem, quando as pessoas rejeitarem vocês por causa do Filho do Homem, aí vocês estarão entendendo o que é o reino. O reino é contracultural. O reino não é o elogio do mundo. A beleza da mulher do reino, já ia falar, eu estou ficando mais velho, então agora eu não falo nas coisas, né? Eu já ia falar, mas vocês sabem o que eu vou falar, o que eu ia falar. Quando a beleza da mulher do reino não é a mesma, quando a beleza do empresário do reino não é o mesmo, quando a beleza do professor do reino não é o mesmo, quando a beleza do advogado do reino não for a mesma, quando as nossas lógicas não forem as mesmas do mundo, aí Jesus diz, agora você está entendendo o que é ser feliz, porque olha, ai de vocês, quando forem louvados, ai de vocês quando forem exaltados pelas pessoas do mundo. Aí Jesus diz assim, quando vocês forem odiados pelos homens, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Lá no final, ele diz assim, ai de vocês quando vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Lá no Velho Testamento, quando um profeta vinha e falava em nome de Deus, e o povo obedecia, mesmo quando o profeta vinha e falava duramente contra o pecado do povo, e o povo obedecia, o Senhor diz assim, naquele tempo eles foram felizes. Agora, quando louvarem vocês contra as coisas que são do reino, vocês estão fazendo aquilo que os seus pais fizeram com os falsos profetas, elogiaram falso profeta. Falso profeta foi lá e fez massagem no seu ego,
Falso profeta foi lá e disse que era para ter paz quando não tinha paz. Falso profeta foi lá e falou que Deus estava abençoando quando Deus não estava abençoando. Falso profeta foi lá e diz assim: assim diz o Senhor quando o Senhor não disse. E aí elogiaram os falsos profetas. Então Jesus diz assim: irmãos, toma cuidado, porque o reino de Deus é diferente lá do reino do mundo. Presta atenção para você poder conduzir a tua vida de acordo com os valores do reino e não os valores do mundo. Toma cuidado para você poder cuidar da tua família de acordo com os valores do reino e não os valores do mundo. Pais, ensinem os seus filhos com os valores do reino. E os valores do reino, muitas vezes parece que a pessoa está perdendo, porque tem hora que ela podia ganhar mais dinheiro de acordo com os valores do mundo, mas ele prefere ser pobre do que fazer segundo os valores do mundo. Tem hora que parece que a pessoa vai estar melhor satisfeita e mais alimentada segundo os valores do mundo. Cuidado, porque nem sempre os valores do mundo nos alimentam. Porque tem hora que parece que a gente vai ficar mais alegre, mais sorridente. Jesus diz assim: cuidado, porque às vezes é melhor chorar do que sorrir. Nossa, parece que o meu filho agora, olha, o meu filho foi escolhido para tal coisa. Cuidado, porque nem sempre ser escolhido para tal coisa significa felicidade. Às vezes significa que o seu filho foi comprado, cooptado pelos valores da terra. O que é ser feliz? Torcer pelo Vasco? E o que é ser infeliz? Torcer pelo Vasco? Depende. Porque se eu torcer pelo Vasco obedecendo ao Senhor e vivendo de acordo com as lógicas do reino, eu posso ser mais feliz do que quem torce para o Flamengo e viver longe do reino. Quem vive torcendo para o Flamengo de acordo com a lógica do reino pode ser mais feliz do que quem torce para o Barcelona, vivendo longe das lógicas do reino. Nem sempre, quando a gente encontra pessoas de longe, né, que a gente viaja de férias, e a gente pergunta: e o filho? Pergunta: e fulano? Fulano se formou, agora fulano está ganhando dinheiro para caramba, ele está fazendo tal coisa. Oxe, e daí? Eu tenho um amigo que estudou comigo no colégio agrícola. Ele foi criado na igreja presbiteriana, mas logo cedo ele abandonou. Quando nós nos conhecemos, tínhamos 15 anos. E logo cedo ele abandonou não só a igreja, ele abandonou a fé. E passou a viver as lógicas do mundo. Ele era muito inteligente, sempre muito estudioso, bom de nota. E ele depois se formou numa área lá e passou em bons concursos. E nós nunca mais nos vimos. E uma vez eu fiquei sabendo que ele estava morando numa cidade lá no Mato Grosso do Sul. E eu estava de férias e fui procurá-lo. E eu lembro que eu estava vestido de Aloísio. Sabe como é que é, né? Eu estava vestido de Aloísio. E eu cheguei lá no lugar que ele trabalhava, e o lugar que ele trabalhava era chique. E aí eu cheguei, e um monte de funcionário, e ele tinha uma função muito boa lá. E aí eu cheguei e falei assim: aqui que trabalha fulano de tal. Gente, literalmente, a moça me deu uma olhadinha assim, de cima e embaixo. Acho que ela falou: deve ter alguma coisa errada aqui, né? É aqui que trabalha fulano de tal. Ela gastou o tempinho e falou: é. Aí eu falei: eu posso falar com ele? Ela disse: o senhor marcou? Eu disse: não. Ela falou assim: então não dá. Aí eu falei: mas é que eu não moro aqui, eu estou passando aqui na cidade, eu fiquei sabendo que ele trabalha aqui. Ela falou: mas o combinado é só se marcar. Eu falei: mas faz o seguinte, fala para ele que eu sou o Aloísio, que eu estudei, não precisa que eu estudei com ele, que eu só gostaria de cumprimentá-lo. Aí ela foi lá e falou com ele. Daí a pouco ele chegou, ele era grandão, e ele falou todo feliz e me abraçou. Eu fiquei feliz que ele me abraçou, cara. Ele estava vestido assim, né, de importante. Aí chegou, me abraçou, e aí sentou comigo. Ele sentou comigo e ele conversou comigo. E eu perguntei para ele: cara, como é que você está? Ele estava muito bem, muito bem. Ele estava rico. Os filhos dele são muito bons. A mulher dele é linda. E ele está muito bem. Ele só me falou de coisas materiais. Um ano depois ele morreu de câncer. O que adiantou? O que adiantou?
Tomara, Deus, que ele tenha se arrependido antes, e tenha se voltado para o Senhor antes, e tenha ido para o céu. Eu não entro nesse questionamento. O que eu entro no questionamento é fazer assim: irmãos, felicidade não é aquilo que a terra nos oferece, felicidade é aquilo que o reino de Deus nos oferece. É melhor pouco no reino, na expectativa do céu, da gente poder cantar esperando um dia, do que só aquilo que a terra dá, porque só aquilo que a terra dá não nos dá felicidade. Onde que você tem investido o teu tempo? Onde que você tem investido o teu dinheiro? O que você tem feito da tua família? Quais são os valores ensinados em casa? Quais são os sonhos para o seu filho? Eu estou investindo no meu filho para... Quais são os sonhos para o teu filho, para o teu futuro e para a tua vida? A Bíblia diz assim: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Isso vai demonstrar o que é que nós estamos investindo. Se for para tirar uma foto de nós, vai sair o visível. Mas se tirar uma foto do nosso invisível, vai aparecer o reino de Deus ou vai aparecer o reino da terra? Que Deus me ajude, que Deus te ajude, porque tudo da terra vai acabar, tudo da terra vai passar, e na hora que a gente está lá no deserto, o da terra ajuda quase nada. Então, irmãos, eu queria convidar você para orar agora, e para falar para o Senhor qual é teu projeto. Falar para o Senhor qual é teu projeto, onde você quer investir teu sonho, teu dinheiro, tua vida, teus filhos, tua família. Vamos orar? Cada pessoa fala com o Senhor.